Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o senhor Roberto Mafra, colunista do Jornal do Iguaçu, gerente comercial também da empresa de segurança Sudário. E por falar em segurança, quero parabenizar aqui meu amigo Robson Silva pela rápida ação noticiosa que levou à recuperação de um veículo do jornal Primeira Linha. Recuperação também de uma S10 e grande quantidade de peças de veículos. Ajudou também a prisão de 2 elementos nocivos à sociedade. O fato ocorreu na quarta-feira de cinzas, quando um veículo do jornal Primeira Linha, todo emblemado, foi furtado. Com seu carisma, o apresentador do Aqui e Agora mobilizou grande parte da cidade como se fosse uma grande gincana. Na sequência, chegaram centenas de ligações à redação do jornal, muitas informando sobre a trajetória do veículo. Robson Silva disse no ar que em menos de meia hora o veículo seria recuperado e, graças à sua grande audiência, foi o que aconteceu. Mais uma vez, meus parabéns ao Robson Silva do SBT e à Polícia Militar, que agiu rápido, chegou exatamente quando o veículo já estava entrando para a linha de desmanche dos bandidos. Obrigado também à população pelo carinho que tem pelo jornal. O Mafra, falando em bandido, você não acha que eles estão cada vez mais ousados e que logo vão estar também, talvez, roubando o carro de polícia? Bom, isso até já ocorreu, né? Existem históricos aí em outros estados e onde veículos da polícia chegaram a ser roubados, armas de policiais foram furtadas e por aí em diante, né? Sim. Na realidade, pelo menos a minha visão aí, já nem como pertencendo a uma empresa de segurança, mas como cidadão, isso tudo se deve à certeza de quase impunidade. Porque na realidade hoje, se a polícia se esmera em fazer uma ação de conseguir apreender esse bandido, esse meliante, né? Coloca ele dentro de uma cadeia. Em questão de 2 dias, se não em questão de horas, esse mesmo indivíduo, esse mesmo meliante já está fora, né, salvaguardado por causa da legislação do Código Penal, né, que é arcaico, né, Sim. totalmente fora de contexto, né, ele vive numa realidade que não é a nossa, que não é a do país. Tá havendo muito protecionismo, talvez que nem porque você falou, as leis são anacrônicas, leis arcaicas que precisariam ser revistas urgentemente. Acho que já passou o tempo, acho Sim. que a revisão dela já passou. Acho que ela deveria se esquecer praticamente tudo aquilo. Eu não sou jurista, não tenho e nem pretensão disso, mas eu acho que teria que se esquecer tudo aquilo que tem, né, e se fazer uma nova. Né? Certo. Uma nova realidade, com cabeças pensantes boas que nós temos no país, só que fazer, né? Fazer de uma forma que não venha criar uma pena de morte, por exemplo, como muitos pedem, mas que faça com que o indivíduo saiba que se ele cometer um crime, por menor que seja, ele vai ter que pagar pelo crime. Vai né? haver uma punição justa. Vai haver justa. uma punição justa, quer dizer, ele vai ter que cumprir a pena dele, não reduzir, como muitos políticos do Congresso Nacional já está propondo, né? Se não me engano até passou, de abrandar, né, a punição para crimes hediondos, que é um absurdo, só num país com políticos do timbre que nós temos de Brasília que pode ocorrer isso mesmo, e fazer realmente com que, a partir do momento, não queremos fugir muito da ideia, mas a partir do momento que eu sei que eu vou ser punido, tá? Que eu sei que eu vou receber uma punição, eu vou pensar 10 vezes antes de cometer aquela ação. Né? É o caso, não querendo te cortar, é o caso daquele traficante lá brasileiro que foi preso na Indonésia. Foi condenado à pena de morte. Tudo bem, é uma atitude extrema. Certo. Né? Mas ele tinha conhecimento das leis. O rigor da lei do país. Ele sabia do rigor das leis do país. E mesmo assim insistiu. Sim. Então ele pagou o preço. E o que você acha desses elementos, assim, você vê elementos que parecem mais velhos do que a gente e falam, eu tenho 16 anos e tal, e estão aí praticando crimes e ficam uns dias presos e voltam a praticar? A questão do adolescente, da criança e do adolescente é uma questão muito delicada, até porque eu trabalho, meu serviço na parte de voluntariado, eu trabalho com adolescente.
Ótimo. Então você tem uma opinião formada sobre isso. E a sua grande maioria é adolescente carente. Tá? Nós temos, sim, tem todo o Estatuto da Criança, o ECA, eu acho que é ECA mesmo. É uma ECA. É uma ECA, porque ela dá uma interpretação muito dúbia e também existem aqueles fanáticos que vão, né, vírgula por vírgula, querer cumprir dentro de uma realidade do nosso país que não é aquela. Né? O ECA, ele teria que se priorizar no ECA, acima de tudo, as ações sociais. Né? Aquela coisa de você formar, mais ou menos, aí é o que está tentando se fazer, de tirar a criança hoje em todo o país. Aqui em Foz parece que a coisa está rolando, seguindo para esse caminho também, de ter a criança na escola no período da manhã e o adolescente fazendo um contraturno à tarde, né? Dando atividade para esse adolescente, né? Ele tendo a oportunidade de ter contato com a música, tendo a oportunidade de ter contato com a arte marciais também, tendo contato com esportes, tendo contato com outros tipos de artes, né? Tendo contato com outras atividades, com outro tipo de vida, com cursos profissionalizantes que vão complementar aquela atividade curricular dele no período da manhã ou no período da tarde. Né? Aí você já está ganhando, tendo um grande passo em relação ao traficante. Você está criando uma concorrência para o traficante. Sim. O adolescente ele vai pensar duas vezes entre fazer um aviãozinho na boca da favela ou ir bater uma bolinha, jogar um basquete, jogar um RPG no computador, lá na escola da comunidade, lá na associação ou na entidade que está oferecendo esse tipo de serviço. Tá? São ações sociais que deveriam ser feitas e que, por mais que estejam iniciando agora muito tarde, vão surtir efeito só talvez nas próximas gerações. E você acredita que se der dignidade, que a pessoa tenha uma família realmente, mesmo que seja uma família adotada, ela vai conseguir ser resgatada desse problema social? Ela vai, mas eu acho que a coisa também não... Aí talvez seja um outro engano também que rola, porque você vê, e agora cada vez mais, adolescentes também de famílias da classe média e famílias ricas cometendo crimes. E muitas vezes crimes até piores até do que são cometidos. Pessoas de famílias distintas, né? Sem problemas financeiros, né? Aí é que está, sem problemas financeiros, mas ao invés de pais, eles têm um talão de cheque, né? Uma conta bancária, um cartão de crédito TIM, né? Sim. Um cartão TIM. Mas né? por que e TIM na hora não dá claro? Né? Também pode ser os celulares, né? De última geração, tudo mais, né? Computadores de última geração, mas não tem os pais. Claro. Né? Então isso aí também é um reflexo. Tá? Eu convivo, e nesse trabalho que a gente faz de voluntariado junto à PMI, nós temos tido contato com crianças, adolescentes e pessoas da comunidade de algumas favelas mais centrais da cidade. Tá? Ao contrário do que muitos dizem, lá você vai encontrar, e você encontra pessoas muito boas. Tá? Você encontra famílias que as condições de qualidade de vida delas são péssimas. Tá? São péssimas condições de alimentação, de moradia, né, de saneamento básico, são terríveis. Mas, em compensação, o amor que você vê entre pai, mãe e filhos é algo que eu não vi em muitas casas, tá, com 2 carros na garagem, né, com sócios de clube, aqui de Foz do Iguaçu. Tá? E você que está encarando esse problema de frente, qual é a maior dificuldade que você vê para buscar uma solução para isso? Acho que o primeiro passo, acabar o preconceito, tirar o preconceito, tá? Não é... voltando ao assunto do adolescente, a nossa legislação volta-se ao Código Penal. Nossa legislação é totalmente errada. Se uma criança ela tem 14 anos, ela teve condições, teve capacidade de cometer um assalto, tá? De matar uma pessoa, como hoje se vê vários adolescentes, e a maioria adolescentes armados, eles que cometem os crimes, tá? Ele tem que ter a responsabilidade de assumir a responsabilidade por aquela ação. Toda ação tem sua reação. Sim. Então ele tem que cumprir. Cumprir com medidas socioeducativas, cumprir dentro, não necessariamente dentro de um ambiente onde ele esteja preso, tá? Mas cumprir essas penas. Tá, o Mafra, eu vou te pedir um tempo agora, porque
Nós vamos para o intervalo comercial e logo voltaremos com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o colunista do Jornal do Iguaçu, Roberto Mafra. Mafra, nós estávamos falando sobre a questão de as soluções para resolver o problema do menor. Quais são os maiores problemas enfrentados, já que você tem outras atividades paralelas, além da tua página de colunismo, que é uma contribuição para a cidade. Solução, ela não existe nada pronto, né? Até porque se existisse, já não, as sugestões, logicamente. Sugestões como ideia, o que eu visualizo, o respeito a esses adolescentes, mas o respeito, não a superproteção. Então vai ser difícil. Né? Não a superproteção. Né? Você respeitar as comunidades mais carentes. Né? Hoje já existem várias ONGs que já estão trabalhando dessa forma. Né? Levando dignidade a essas comunidades carentes, mostrando para aquele adolescente que a vida é muito maior do que aquilo que o traficante passa, do que aquilo que o traficante fala, né? É muito maior do que você ter um tênis de marca, uma camiseta de marca e dançar funk, entendeu? Ter as gatinhas do lado. Então, você mostrar para essa comunidade, mostrar para ela, para essas crianças, que elas têm um futuro. Eu digo que vai ser difícil porque aí agrega um problema cultural. Vai ser difícil uma pessoa mudar de uma hora para outra, que nem você falou, através do respeito a esses menores carentes é que nós vamos conseguir. Mas eu acredito que com as ações voluntárias, né, em nenhum momento eu estou falando ações políticas. Tá? Porque, por exemplo, você dá R$15 por mês com uma Bolsa Família, papá, para o cara lá, não vai resolver parte, talvez, do problema dele, mas você está dando peixe. Certo. Né? Acho que você tem que criar situações para que o governo não precise dar R$15 todo mês. Tá? Acho que a preocupação, a visão tem que ser essa. A visão até hoje, sempre foi aquela. Não, vamos gerar bolsa não sei do que, vamos dar não sei o que lá. Bolsa para tudo, né? Bolsa para tudo. Hoje existe bolsa para tudo. Né? Eu conheço um caso de uma senhora que mora numa comunidade carente aqui de Foz do Iguaçu, né? Que ela tem vários filhos e não trabalha. Né? Por quê? Né? Uma vez eu perguntei a ela o porquê. Né? Ela disse que o governo dá o subsídio para ela. Então os filhos não precisam tem vários trabalhar. filhos, 15 de cada um, mais um valezinho gás, mais não sei o que lá. Sim. A coisa, para ela, aquela realidade, aquilo é o que ela almeja na vida. Sim. Né? Aí é uma questão cultural. Né? Ela não tem ambição, para ela é aquilo que foi vendido para ela. Ela estava comendo lambari, que estava pegando no Rio Boici ali, de repente pintou um 15 lá da vida, mais algumas ajudas das entidades, e aquilo ali para ela é mais do que suficiente. Sim, mas já que tocamos no problema de droga, normalmente existem aquelas questões que as pessoas falam que quando você tenta consertar alguma coisa, eles dizem, você está fora da realidade, você não sabe nada sobre isso. Você já enfrentou esse tipo de problema? Já te ofereceram droga alguma vez? Não, eu já fui viciado, né? Eu já fui usuário. Você já foi usuário? Já fui usuário de cocaína durante alguns anos da minha vida, até aqui em Foz do Iguaçu. Assim que cheguei em Foz do Iguaçu, tive um bom tempo aí. Hoje eu estou há 18 anos em Foz do Iguaçu e esse ano, completa 15 anos que eu deixei de ser usuário de cocaína. Tá, mas falam o seguinte, que quem já usou cocaína nunca mais deixa de usar, e ali só administra. O que você fala disso? Não, eu, citando um exemplo meu, fazem 15 anos que eu não uso, né? Não fiz uso de clínicas, né? E como que você conseguiu isso? Aí nós vamos entrar num campo que é delicado, que é o campo religioso, né? Sinceramente, eu acredito que tem um anjo da guarda muito forte, que chegou um determinado momento, que em todos os momentos que eu usava cocaína, nos últimos anos principalmente, eu usava ela de uma forma que, nas minhas noites, nas noitadas,
mas que não me afetasse o meu dia a dia profissional. Eu não deixava isso ir até o jornal Nosso Tempo, que na época eu trabalhava no jornal Nosso Tempo com o Luiz e o Palmar, com o Silvestre Mazzarolo. Então eu não deixava ela afetar a minha vida profissional. Sim. E em 91, em janeiro de 91, eu peguei umas férias de 30 dias. Ao invés de eu ir para Santa Catarina visitar minha família, que é toda de lá, eu optei por ficar 30 dias em Foz do Iguaçu cheirando, né, de manhã, de tarde, de noite. E você já chegou no chamado fundo do poço? Já foi justamente esse período, né? Você ficou 30 dias? No final desses 30 dias, era de manhã, de tarde, de noite, usando droga, festa, droga. Na época, trabalhar em jornal dava dinheiro, a gente ganhava, era a década de 90, né? Na época dava dinheiro, dava bastante dinheiro, né? Sim. A gente ganhava razoavelmente bem, claro, né? Na época a gente tinha, e então você você cheirava todo o dinheiro. E quando terminou essas minhas férias, pela primeira vez eu senti a necessidade de levar um papelote de cocaína para minha sala no jornal Nosso Tempo. Aí eu levei na parte da manhã, chegando no escritório eu levei, fiz uso dela e me senti mal assim pra caçamba, né? Tipo, psicologicamente, né? Você vem aquele negocinho do anjinho, né? E o demônio, né? O anjinho veio e falando que aquilo ali ia me levar para um outro caminho que não seria o legal. Certo. E à noite eu já havia combinado já mais uma rodada de festas com um amigo. Esse amigo chegou e me levou drogas na minha residência, inclusive, na época. E... Você já era casado? Não, era solteiro. Eu era divorciado na época. Divorciado na época. E me casei novo. E ele levou, era pra gente usar, e quando ele chegou, ele me deixou o pacote e falou que ia voltar. Eu fiquei uma hora e meia aproximadamente com aquilo lá, olhando assim, com tudo, olhando para aquilo lá e aquela briga interior, né? Vou usar, não vou usar. Se eu usar... em consumir ali. Em consumir, porque a programação toda era consumir. E nessas daí, dessa briga interior, eu cheguei à conclusão, disse, não, se eu usar agora, então eu estou me entregando ela totalmente, esqueço, a partir daí já não consigo mais tomar conta da minha vida. Né? Se eu não usar, eu tomo de volta as rédeas da minha vida. Né? Eu volto a ser dono de mim, né? Assumir a minha responsabilidade e a saber fazer a tocar a minha vida por mim mesmo. E quando esse meu amigo voltou, eu peguei, entreguei o pacote para ele e falei para ele, nunca mais me ofereça. Eu era usuário de alguns anos e ele estranhou. Mas então existe a força de vontade própria? A força de vontade é qualquer vício, seja o álcool, o cigarro, que são duas drogas altamente perniciosas também, né? Mas são legais, então se aceita. Mas qualquer vício, você só vai conseguir sair se você tiver força de vontade. Você pode ir para uma clínica de recuperação, você pode passar por tratamentos químicos de desintoxicação, né? Tratamentos de desintoxicação, ter apoio psicológico, mas se você não tiver vontade, você não vai conseguir. Por isso que a gente vê pais aí, mães, levando os filhos para clínicas e ficam lá durante 6 meses, 1 ano, e voltam e passam a consumir. Porque na realidade, então, a pessoa não teve a determinação ainda de largar. Eu acho delicado, alguns fatos importantíssimos, as ações das clínicas, algumas entidades fazem um trabalho muito bonito, legal, tem uma porcentagem que se dá bem e consegue sair das drogas, mas eu acho que o fato de você retirar aquele adolescente, aquele jovem que está problemático, o uso da droga dele pode estar oriundo de ter pais com cheque, com cartão de crédito, mas não ter o pai do lado para conversar, ou a mãe do lado para conversar, ou inúmeros outros fatores. Quer dizer, aquele problema de familiar, né? O uso da droga, vamos dizer assim, é uma reação a uma ação, a algo que ocorreu no dia a dia da vida dele e tudo mais. Alguns entram por curiosidade, eu entrei por curiosidade. Total. E quanto tempo você ficou usando? Foram aí 5, 6 anos, tranquilamente. Eu estou há 15 anos sem usar, eu estou há 18 anos em Foz, 5 anos. 5 anos.
E agora, então, para encerrar esse bloco, o que você diria para esse povo que está usando? O que você diria para que ele largasse a droga nesse momento? Eu acho que para quem está usando, né, assumir as rédeas da vida dele. Não deixar a droga tomar conta. Ter vontade própria. Mostrar que ele é dono. E ele pode. E para quem está pensando em usar? Pare de pensar. Deixa de ser otário. Não entra nessa. E para os pais, principalmente, dê amor, atenção. Né? Acho que Deus é essencial nesse processo. Tá? A busca de uma religião, seja ela qual for, tá? Ela dá um alicerce para que até os pais consigam encarar isso. Mas dá amor, não preconceito, não reações agressivas, não tirar ele da vida que ele está ali e jogar dentro de uma clínica e pronto, se virem profissionais da clínica. Né? Perguntar a ele primeiro se ele quer ir. Sim. Né? Se ele quer ir, eu quero, eu estou afim, beleza, vai. Mas o amor, a atenção, né? Deus é amor. Acho que Deus é a palavra-chave nesse processo todo. Tá bom, Mafra. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o Roberto Mafra, colunista do Jornal do Iguaçu. O Mafra, você que trabalha em empresa de segurança, como é que está a procura dos serviços de segurança aqui na fronteira? Não, até pela própria situação que está a fronteira, está ótima, né? Porque estão crescendo bastante. É o único segmento que ganha com isso, né? Sim. O único segmento formal, porque o informal tem os traficantes, os bandidos que ganha com a decadência, né? A decadência da segurança. Porque hoje, o que está acontecendo? Hoje, o cidadão de bem está tendo que viver preso, né? Cercas elétricas, câmeras de monitoramento, agentes de segurança paisana, né? Segurança pessoal VIP, né, em eventos, por qualquer evento hoje, não se imagina um evento em Foz do Iguaçu sem a contratação de uma empresa de segurança privada. Hoje não se imagina grandes empresas hoje em Foz do Iguaçu sem ter em seus quadros de terceirizados empresas, prestadores de serviços da área de segurança privada, né, seja ela monitoramento, seja ela vigilantes ou mesmo seguranças. Vocês não trabalham com monitoramento, fazem só acompanhamento de eventos? A nossa área é segurança física, né, patrimonial. Então nós atuamos em eventos também, mas nosso grande forte hoje é segurança patrimonial, né, em empresas, em condomínios, né, em residências, segurança vigilantes armados e desarmados. E tem muitos fatos em que a pessoa não registra a queixa por medo. Isso acontece? Ela ficar com receio de registrar? Eu não digo nem... Eu não acredito que seja por medo de registrar. É a sensação de que nada vai acontecer. Entendeu? Aquela sensação de impunidade. O nosso Código Penal. Né? Aquela sensação de que nada vai acontecer, não vai resolver. Entendeu? Por mais que o policial se esforce, que faça, a Polícia Civil faça um ótimo trabalho, a Guarda Municipal, a PM faça um ótimo trabalho, mas ela tem aquela sensação de que não vai, amanhã ou depois o cara está saindo, aí vem o receio, amanhã ou depois o cara já sai da cadeia, porque tem um bom advogado, né? Já sai da cadeia, o Código Penal ele dá aquela possibilidade para ele sair, claro, né? E o cara vai atrás dele. É uma sensação errada, até alertando a isso, né? É uma sensação errada. Eu acho que independente se vai haver impunidade, se o caso vai ser resolvido ou não, né? Você tem que registrar a queixa. Porque pelo menos vai haver uma possibilidade de que algo aconteça de bom. Né? De que aquele indivíduo não vá cometer aquele mesmo crime, aquela ocorrência não vai ocorrer com um vizinho ou com você novamente logo na sequência. Tem uma situação que está se tornando rotineira. Eu conversei essa semana com o Almeida, da Polícia Federal,
Ele falou que está acontecendo muito roubo ou furto de veículos em que os bandidos estão exigindo... O sequestro. Um sequestro, né? Eles estão exigindo uma recompensa e ameaçam que se a pessoa denunciar, haverá alguém da família morta. Inclusive não apareceu ninguém corajoso ainda para poder armar uma cilada para esses bandidos. Até porque, aí, trabalhando como a gente trabalha na área, até porque eu tenho amigos que sofreram esse tipo de ação, né? Tiveram seus carros furtados, entre aspas, sequestrados, mas aí os bandidos, os meliantes, se estabelecem no Paraguai, né? Eles fazem as ligações, a partir de lá o veículo fica no Brasil. Né? No pátio de uma faculdade, no pátio de um supermercado, como já ocorreu, né? Ele fica em áreas da cidade, né? Sem a menor suspeita, né? E eles ficam fazendo o atendimento todo via Paraguai, toda ação. E a pessoa tem que levar o dinheiro lá no Paraguai? Leva o dinheiro ao Paraguai. Né? Ah, entendi. Leva, pelo menos isso é experiências em cima de pessoas que passaram por isso que me contaram, né? Então, tem, com certeza, existem pessoas mais qualificadas para falar sobre esse assunto. Certo. Mas o que se conta, a boca pequena, é esse tipo de ação. Eles ficam no Paraguai, em Cidade Leste, em shoppings, em locais lá na Cidade Leste, e encomendam o veículo da vítima, ligam, né? Certo. Ameaçam, digam, depois que você vai lá, leva o dinheiro ao Paraguai, você entrega o dinheiro e dizem, olha, teu veículo está em tal lugar, tal, pode ir lá pegar. Sim, eu acho que isso aí é um problema social que não vamos ter solução. Nós vivemos numa área de fronteira. Isso, uma área de fronteira. Uma área de fronteira, é complicado. E que só vai mudar no futuro quando as pessoas não passarem fome, tiverem dignidade. O Paraguai, infelizmente, na área de segurança não colabora em nada. Né? Exatamente. Em nada. Você tem, por exemplo, por que o mesmo não ocorre com a Argentina? Né? Porque a legislação argentina, o rigor da lei. Sim. Né? Se nós tivéssemos a mesma postura dos comandantes, dos governantes do Paraguai, né? Em relação à fronteira que nós temos com a Argentina, eu acredito que grande parte desses problemas teriam sido solucionados. Nós não teríamos esses problemas. Certo. Né? Mas é um problema cultural que vai utopia, demorar, né? É uma utopia ainda nesse momento. É utopia, eu acho que a gente não consegue tanto. Agora, eu gostei dessa tua camiseta, eu gostaria que você me explicasse por que você está com essa, você faz parte desse grupo que está... Não é mera coincidência, foi intencional, né? Sim. Na realidade, essa aqui é a camiseta oficial do primeiro teste de rua, né? O teste de pista do circuito de rua de Foz do Iguaçu. Nós realizamos no início do mês, né? Foi algo espetacular, foi uma ação desenvolvida por amantes do esporte motor, como eu escrevo uma coluna no Jornal do Iguaçu voltada à área de esportes e foco bastante no esporte motor, milito no esporte motor já fazem 5 anos também aqui em Foz do Iguaçu. A rapaziada acabou se mobilizando. Foi o Gregor Ribas, o Sadom Poleto, o piloto, o Rui Chimin, que é iguaçuense, foi campeão paranaense de marcas, mesmo sem ter um autódromo. Nós temos vários pilotos aqui em Foz? Temos vários pilotos, campeões brasileiros, a partir do kartismo aí mesmo, nós temos vários campeões brasileiros, campeões sul-brasileiros, campeões em nível nacional, que levam o nome da cidade. E o Sérgio Lobato apoiou esse... Não, o Sérgio Lobato, até eu ia chegar nesse assunto, porque quando se fala em autódromo em Foz do Iguaçu, um circuito de rua, quando se fala em automobilismo, dá-se aquela ideia, esporte para riquinho. Realmente, é um esporte que envolve dinheiro, o custo dele é um custo igual alto. A Fórmula 1. Né? Igual a Fórmula 1, ele é um custo alto. Né? Mas justamente por isso que ele é um esporte interessante, que é interessante você investir no autódromo, no circuito de rua. Por causa do montante de dinheiro que vai circular. Vai circular na região. Na região, na cidade, hotelaria, gastronomia, comércio em toda a cidade. E o Sérgio Lobato, mesmo não sendo da Secretaria de Esporte, que também nos apoiou, né? Mas o Sérgio Lobato ele foi interessante, porque o Gregor Ribas, o Marcelo Borgin, procuraram o Sérgio Lobato para falar da ideia de repente pegar a Avenida Beira-Rio ali e transformar num circuito de rua. E ele na hora já foi para
para a Avenida Beira-Rio, já mapeou, já mobilizou as demais secretarias da administração pública municipal, e de repente a gente já tinha o teste de rua já marcado para o domingo. Né? A partir daí ele deu todas as ferramentas também, como apoiador, né? O Cássio Lobato também está nesse nosso grupo, junto, que é o filho do Sérgio Lobato, também está junto, firme, ficamos lá no domingo, debaixo de sol, lá, trabalhando para que a coisa fluísse. Ele deu todas as ferramentas para que nós conseguíssemos convidar esses pilotos a virem. Resumindo a coisa, em questão de 5 dias foi levantado e organizado o teste de rua. No sábado, num churrasco na Chácara Chegasse, para fazer o lançamento desse teste, nós tínhamos uma cegonha com 8, 10 carros de marcas, né, da categoria de marcas, com pilotos de Cascavel, Toledo, que bombam realmente, que são pilotos que estão interessadíssimos em ter um autódromo em Foz do Iguaçu. Nós tivemos um carro da Fórmula 3 do Esperafico. Tivemos a presença do Rodrigo Esperafico, que corre na Europa. Né? Tivemos a presença do campeão do Mercosul de Superbike, que é o Gringo, é um uruguaio, mas preside a Federação Paranaense. E o presidente da Federação Paranaense de Automobilismo. O Mafra, desculpe te cortar, mas infelizmente nosso tempo acabou. Tá? Quero agradecer a tua presença no nosso programa e desejar o maior sucesso nessa empreitada que vocês estão desenvolvendo. Não, eu agradeço a oportunidade, o convite que você me fez aqui. É um orgulho e uma satisfação estar, né, participando do programa junto com você, até porque a gente é amigo de longa data. E dizer, né, que vale a pena acreditar em Foz do Iguaçu, vale a pena a sociedade se mobilizar e acreditar nesse autódromo, no automobilismo, como uma forte fonte geradora de empregos e de divisas para a cidade. O programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e aquele teleabraço para você.